aqui, tá? Ó, desliga esse áudio. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Luan, tudo bem? Vamos começar. A Bárbara está por aí. Bem, Marcos, bem, Bárbara, boa tarde para boa noite já. Boa noite, boa noite. Tudo bom, Tabitha? Bárbara? Muito bem, então vamos começar, né? É, Tudo falar, bem, Luan? Uhum. muito bem. Estou só conferindo aqui se eu estou gravando, já estou gravando. Acho que a Tabita Já caiu, está mas gravando. Bárbara está ali, tem umas pessoas entrando. Muito tudo bem, bem. vamos deixar essa aula gravada. Maravilha. Vamos que vamos. Muito Paiva, bem, tudo bem? então, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos à nossa aula magna. Vamos começar o nosso ano, né? Que já começou, já tivemos na semana passada várias atividades, mas oficialmente as nossas aulas começaram hoje. Então, uma alegria ter todos aqui. Vai ser um momento riquíssimo. Que bom que estamos todos por aqui. Não sei se a Tabita está aqui também. A Tabita vai dividir esse palco comigo hoje, diretamente dos estúdios. Daqui a pouco eu acho que ela chega. Se você Eu quiser, eu acho posso que ajudar travou também. Então, ali. ela tá aí, É. mas travou. Tudo Qualquer coisa eu bem, posso ajudar, Luan. muito bem. Não, nós estamos aqui primeiro para dar as boas-vindas e, antes de mais nada, começar com a palavra da nossa direção, né? A gente tem muitas coisas para conversar, mas a gente quer começar ouvindo Bárbara, Marcos, as primeiras palavras desse ano. Maravilha. Quer começar, Bárbara? Sim, vocês me escutam bem? Sim, Eu escuto. perfeitamente. Muito bem. Não, na verdade, a gente queria desejar as boas-vindas a todas as famílias. Temos algumas novidades, assim, para esse ano. Acho que daqui a pouquinho o Luan vai compartilhar conosco também o calendário, né? E conforme a gente for vendo os diferentes eventos, né, as páginas, eu posso fazer algumas pausas para fazer algumas, né, algumas colocações. Mas por hora, só dar as boas-vindas a todos vocês e deixar um aviso importante. Então, para aqueles que têm filhos já, né, a partir de 12 anos, assim, já é tradição aqui na academia, um encontro que a gente está fazendo já o terceiro ano dele, que se chama Envia, Encontro Nacional Virtual de Adolescentes Homeschoolers, que neste ano vai acontecer de 4 a 6 de fevereiro. Então, terça, quarta e quinta. Durante a semana, a partir das 18 horas, nós vamos ter palestras e oficinas aqui voltadas para a adolescência, tanto oficinas, atividades para os filhos, quanto também palestra para os pais. A gente vai ter também alguns representantes de universidades, faculdades boas que têm valores alinhados com os valores das famílias, também para oferecer boas opções, né, no ensino superior, que eu sei que todo mundo que está aqui, seja, né, vocês que estão ao vivo, ou também as famílias que vão assistir depois da gravação, tem algo em comum. Vocês querem uma boa educação para os filhos de vocês. E essa boa educação não termina nos anos escolares. E até por isso também a gente sempre convida pessoas que a gente conhece, que estão envolvidas nesse meio acadêmico, né, no ensino superior, e que participam de boas iniciativas para divulgar, né? Porque coisa boa a gente tem que dar a conhecer para o maior número possível de pessoas. E é isso, desejo a todos uma boa aula amanhã e daqui a pouquinho eu volto com mais comentários ao longo aí do calendário. Maravilha. Eu só queria comentar também que ali os alunos perguntaram, o que que é isso, né? E a gente sempre faz, a ideia também é colocar os pais na mesma página, né? Tem muito pai que lá no meio do ano tem dúvida, por que que a gente tem as avaliações, o que que são os trimestres, o que que é preceptoria. Então a gente tenta colocar todo mundo na mesma página. Por que que tem recesso? Exatamente, então com esse vídeo aqui a gente tenta explicar tudo, né?
e tem várias formas também, tem o Schooled, tem o grupo do WhatsApp dos avisos, né? São ferramentas aí que a gente está tentando explicar cada vez melhor, melhorar cada vez mais a nossa comunicação. Excelente. Então, vamos começar falando sobre calendário, né? Todo mundo. Deixa eu me colocar grande aqui também. Ah, não, já tô grande, né? Já tá, já tá. Ah, É que que acho coisa que você boa. não se vê. Eu não me vejo grande, pois é. Mas vamos começar falando sobre o calendário. Deixa eu acolher a Tabita. Tudo bem, Tabita? Na hora que eu falei com Olá. você, só acho que a internet tinha travado. Gente, não é possível. Vocês combinaram de novo, porque no Natal vocês estavam de verde e vermelho. Agora vocês estão aí com diferentes tons de azul. Olha, eu vou culpar dessa vez a sintonia da empresa, porque dessa vez não teve combinado. É para Dessa desejar vez, o ano tranquilo, assim, azul? Sereno, Pode com Oi, ser? Ares certeza. também eu acho que está. Muito bem. tô de azul, tô de azul. Mantendo a palheta, excelente. A Anne também, ó. A Anne também tá de azul. Muito bom. Muito bem. Então Boa vamos começar noite. falando de calendário, pessoal. Vamos falar sobre o nosso calendário. Primeiro de tudo, acho que saber acessar o calendário, né? Existem duas maneiras, assim, por assim dizer, de acessar o calendário. Uma delas é através do Schoology, mas é possível que alguns de vocês ainda nem tenham certeza do que é o Schoology, né? Então eu vou deixar sobre o Schoology para um segundo momento, a Tabita vai explicar melhor para a gente, e eu vou explicar o jeito mais... As duas formas são simples, mas vou dizer como funcionam as duas maneiras. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a minha tela. E aí, se a minha tela estiver aparecendo para vocês, vocês me confirmem, por favor. Sim. Assim? Vocês veem o meu Schoology? Aham. Sim. Pronto. Aqui eu estou num curso aleatório aqui do Schoology, né? Obviamente um que eu sou professor. E normalmente é essa página que vocês veem, né? Quando acessam o Schoology. E aí aqui embaixo, se você rolar toda a página, você vai encontrar os arquivos importantes. Dentro da pastinha dos arquivos importantes, vocês vão encontrar o calendário 2025, tá? Mas como eu disse, isso aqui é o Schoology, daqui a pouco vocês vão se familiarizar melhor com ele, vão ter domínio da ferramenta, enfim, ela tem inúmeros recursos aí que nos ajudam no decorrer do ano. O que eu quero mostrar para vocês agora é o site, né? Se vocês vierem aqui nesse site educaçãoclássica.com, né, o nosso portal da academia, aqui vocês têm acesso a muitas e muitas informações, entre elas a gente tem um ambiente do aluno. Então, ó, educaçãoclássica.com, ambiente do aluno. Primeira coisa que aparece já é o calendário acadêmico, né? A gente tem o calendário encerrado de 2024 e tem o calendário de 2025. Então, educaçãoclássica.com, ambiente do aluno, eu vou clicar em acessar 2025 aqui no calendário, e esse primeiro arquivo é o calendário da academia de 2025. Esse caminho também pode ser feito via Schoology, como eu disse para vocês, né? Vou abrir aqui o calendário para a gente ver junto. Todo mundo vê o calendário? Sim. Sim, coisa boa. Calendário 2025, Academia Dulcis Domus. Vamos lá. Mais volume? Oi? Acho que não foi nada, não. Não, tá bom. A gente tem uma legenda aqui, né? Nessa cor mais clara, a gente tem com essa cor branca, né? As férias, recessos, feriados nacionais e pontos facultativos, ou seja, dia que não tem aula. Com a cor verde, normalmente as semanas de exames. E azul, os nossos eventos, que vocês vão ver. Temos um ano recheado de eventos. A academia aqui faz o seu esforço para manter a gente em contato em várias frentes. Vocês vão ver aqui, a gente tivemos a semana de boas-vindas na semana passada, estamos tendo aula manhã hoje. O Envia, né, já é esse evento que a gente já começou falando dele, acontece no dia Luan, 25. desculpe. Eu Pois acho que não. essa versão do calendário não é a corrigida. Ah, É porque, tá vendo? A data do envio aí tá diferente. É de 4 a 6. Eu vou te ah, No caso do encaminhar tá. aqui o WhatsApp. link Uhum. certinho Ah, que bom. para Se você me dá aqui, eu trocar. já abro aqui. Desculpe. Uhum. E eu já vou subir essa versão nova no site, que aí hoje mesmo já tá lá, tá? Pronto, é lá naquele Deixa eu mesmo link. só. O processo é o mesmo para acessar, né? A gente Eu vou só vai subir essa versão. substituir. Vou te encaminhar aqui rapidinho, desculpem. No É porque a worries. gente tinha uma versão, depois percebemos que estava com algumas coisinhas, né, para ajustar. E fizemos mais umas 10 versões depois. E agora, Acontece finalmente nas melhores chegamos famílias. à atualizada, tá? Eu já Muito enviei bem. para você. Ó, vou retomar aqui então, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui bem certinho.
Janela, esse daqui. Pronto, aqui, ó. Os nossos eventos aqui. Estão vendo, né? Sim. Envia, como eu estava dizendo, de 4 a 6 de fevereiro. Aí a gente tem Cultura Materna, que é o Clube do Livro das Mães, já tão tradicional aqui na academia, né? Tem a Palestra dos Pais, um encontro que acontece com o Marcos, né? Aí tem sempre aqui as datas bem certinho, que na segunda sexta-feira do mês. Tem as mostras, mostra cultural, feira de ciências, temos sarau virtual, que as crianças ficam naquela expectativa por se apresentar. Mensalmente ele acontece. Temos o nosso convívio, que é o encontro presencial, que acontece nas várias regiões do país, enfim. Conferências virtuais. Temos o Prosa e Pipoca, que é esse cine debate, né, para alunos. Os alunos têm super se empolgado em se encontrar para assistir, as meninas separadas dos meninos em momentos diferentes aí de assistir um filme, conversar sobre ele, diálogos empresariais para a galera mais inteirada do mundo dos negócios, e ainda diálogos filosóficos, né, para a galera mais do papo cabeça. Isso tudo tá aqui, ó, inserido no nosso calendário, né? Então, como vocês tinham visto, as bolinhas brancas, dias sem aula. Aí a gente teve, então, a semana de boas-vindas, começou no dia 13. Hoje tivemos o início das aulas, estamos tendo a aula magna. Dia 28 já é o primeiro prosa e pipoca. E aí o nosso calendário sempre tem, né? A virtude do mês, né? Para ajudar aí as mamães que querem colocar uma meta para aquele mês, né? E querem favorecer aí o desenvolvimento dos seus filhos, né? Para o mês de janeiro, a virtude da audácia e por aí vai, né? A gente tem o mês de fevereiro. E aí é importante entender que no nosso calendário ele está dividido em 3 primeiros trimestres, né? Que a gente tem janeiro, a gente começa as nossas aulas. Eu vou correr um pouco mais rápido para chegar lá, vocês vão ver. Luan, Janeiro, deixa eu diga, só fazer um comentário rapidinho, passa, por favor. antes de você falar sobre isso, que isso é uma mudança importante, né, que vai acontecer esse ano. Até quando a gente olha ali no início, como você estava mostrando, né, os diferentes eventos que a gente tem, o Cultura Materna, a Palestra dos Pais e tal, vocês vão notar que tem ali assim, ó, mostras e feiras. Ah, aqui é assim, É né? interessante, né? A gente pensa assim, né, mostras e feiras, como assim? Até o ano passado, a gente tinha uma divisão que era assim, 3 trimestres letivos, mais um mês, né, aproximadamente ali 4, 5 semanas de projeto, que era dedicado à apresentação que acontecia no final do ano, na nossa última semana ali de aulas, né, que as diferentes turmas faziam enfim, várias apresentações, mostrando um pouquinho do que tinham aprendido em cada um dos cursos. O que é um tempo de muita riqueza, a gente convida sempre os pais, os avós, às vezes algum tio aparece também para poder participar desse momento, ainda que de forma virtual, prestigiando o trabalho dos alunos. Só que a gente, né, estudando, né, essa experiência ao longo desses, né, 2 anos que a gente seguiu nesse modelo, é, a gente decidiu fazer algo diferente neste ano, que é o seguinte: em vez de a gente concentrar em uma única semana a apresentação de todos os trabalhos da academia, a gente vai espaçar isso ao longo do ano. Por quê? A gente percebia que, principalmente para os alunos do Ultisvia, que são aqueles alunos que fazem história, geografia, ciência, matemática, arte da linguagem, inglês, fazem tudo, acabava ficando um pouquinho puxada, principalmente juntando ali, né, com a festa do Natal, enfim, a própria dinâmica do fim do ano, que às vezes tem a sua própria correria, e além disso, trabalhos de todas as matérias, apresentações, enfim, até para os pais participarem ficava um pouquinho difícil por serem muitos horários de apresentação, e quem tem vários filhos, né, você imagina, virava toda uma função à parte. Então, que a gente vai fazer, né? Esse ano serão 4 trimestres letivos, cada um com o seu período próprio de exames, sendo que o quarto é um pouquinho mais curto, como vocês vão ver. E ao fim de cada um desses trimestres letivos, a gente vai ter um desses eventos de encerramento. Então, por exemplo, logo a gente vai ver aqui que em abril é o primeiro, que é a nossa feira literária. E é bonitinho, vocês vão perceber aqui que a gente está nessa versão corrigida do calendário, para tornar tudo mais visual. Quando tem mais de um evento no mesmo dia, a gente tem essas duas cores. Então, por exemplo, aqui no dia 11 é verde porque é semana de exames,
e é azul porque é o dia da feira literária, encerrando a semana de exames. Então, todos os trabalhos, né, de artes da linguagem, dos cursos de língua estrangeira, de latim, todas as apresentações vão acontecer na feira literária. Mais para frente, vocês vão ver que a gente vai ter uma feira de ciências, que vai ser ao fim de outro trimestre. A gente vai ter também a mostra cultural, que vai reunir história, geografia, enfim, debate oratório, as humanidades, né? E por fim, a gente vai ter a feira de matemática também mais para o final do ano. E dessa forma a gente vai distribuir ao longo do ano todas essas apresentações, esses projetos, sempre coroando o trimestre, prestigiando os nossos alunos. Muito bem, muito bem. Bem, então assim ficou mais claro, né? Eu fui passando aqui para ver se vocês conseguiam acompanhar o raciocínio visualmente também. Ficou Então, bonito, Luan, o calendário? ficou lindo. Eu adorei, pelo menos da minha interpretação, tem uma sequência de três obras artísticas aí de 4 autores diferentes, né? De 4 artistas Sim. diferentes, né? Aqui Achei do ótimo aqui. Paraná. A Bárbara gosta do Paraná, hein? Isso é engraçado porque, assim, né, no Musiquê, que é esse nosso clube, né, inclusive, a gente está com essa campanha, né, do pessoal que faz a escolha lá dos 3 cursos da lista azul, ganha um curso da lista verde, e o Musiquê é um deles. Eu sempre digo que para quem faz aula de história aqui na academia, é muito rico ter essa experiência do Musiquê também, porque, né, principalmente a partir do 4º ano, que é a escola secunda, o Musiquê acompanha o período histórico que vai ser estudado nas aulas de história. Então, neste ano, as turmas a partir do 4º ano vão estudar o século XX. Então, a gente teve o cuidado de selecionar só artistas do século XX, que produziram trabalhos muito bonitos. O pessoal acha que o século XX só tinha coisa esquisita. Não tinha, tinha coisa bonita também. É só a gente procurar bem. Esse é o João Turim, que é um escultor aqui do Paraná mesmo. Esse é o Claude Monet, que não é paranaense, mas é gente boa. E, enfim, né? Ele é do finalzinho do 19 para o início do século 20. E a gente procura dividir, né? Alguns artistas brasileiros, outros de fora, mas esse ano a gente está dando até uma priorizada para os brasileiros. Veja só, ali em cima, sobe um pouquinho. Aqueles ali, o Alfredo Andersen. Foi uma grata surpresa. Eu estava procurando artistas do século XX e encontrei um site americano, um currículo assim, Charlotte Mason, sugestões e tal. E tinha lá um pintor norueguês que por alguma razão, acho que teve um navio dele, veio parar aqui no Brasil. Ele morou aqui em Curitiba, inclusive. Então, temos aí um pintor, né, na esteira dos impressionistas, que retratou araucárias, a erva mate, enfim, toda uma experiência muito interessante. Aqui em Curitiba, inclusive, tem um museu dele, olha ali as araucárias. Você vê, né, bem um estilo europeu mesmo, mas retratando aqui a nossa realidade. E essas últimas aí são da Georgina de Albuquerque, que é brasileira mesmo. E a gente tentou escolher algumas pinturas também que fizessem sentido. Por exemplo, essa festa de Natal em dezembro, ali, né, quando tem o mês da Quaresma, a gente colocou a Pietà do João Turim, enfim. Então, eu convido, né, aqueles que não conhecem ainda também o trabalho do Clube Musiquê, que conheçam, porque quando a gente estuda história, faz muita diferença conhecer a arte daquele período, porque a arte ela impacta a sociedade e é impactada pela sociedade também, né, pelos acontecimentos de uma forma geral. Enfim, eu sou suspeita em falar, mas dessa vez a gente quis que o calendário pudesse refletir aquilo que seria apreciado nas nossas aulas também. Muito bem. E eu ainda faço sugestão, gente. Aproveitem a beleza desse calendário, imprime, coloque em casa bem bonito, assim, numa folha bonita, para vocês acompanharem. Acessem o calendário com certa frequência, para vocês estarem sempre inteirados dos assuntos e do que a gente está do que está acontecendo na academia, né? Às vezes as mães têm acesso a uma riqueza de conteúdos e não estão nem sabendo, né? Então acessem o calendário que tem lá bastante coisa. Alguém chamou meu nome. Tem gente que até imprime o calendário e coloca na mesa de estudos, hein? Fica a dica. Excelente. Fui eu, Luana, também. Fui eu que falei. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Eu estou começando agora esse ano, é o primeiro ano que eu coloquei o Davi. Eu queria saber, assim, essa virtude do mês que você mencionou. A gente tem a virtude
ela vai ser trabalhada de alguma forma também nas aulas ou não? É uma dica para nós que somos pais procurarmos trabalhar essa virtude com as crianças durante o mês. Legal. Quer responder, Bárbara? Posso responder sim. Então, depende bastante do curso, né? Então, por exemplo, às vezes, né, não sei se o pessoal de arte da linguagem quer comentar um pouco sobre a experiência, mas às vezes em arte da linguagem a gente fala um pouco sobre as virtudes. Mas um projeto, né, que ainda não está muito certo, mas talvez aconteça, eu não quero já adiantar muita coisa, mas para esse ano a gente estava pensando, né, de trazer também algumas palestras para os nossos alunos com o tema das virtudes. Então, essas palestras vão acompanhar o calendário da virtude do mês, né, aqui. Mas até este ano sempre foi algo que principalmente ficou sugerido para que fosse desenvolvido em casa, né, com os pais, enfim, como uma sugestão nossa. Mas na revista, por exemplo, né, da Academia DD, que é enviada lá no grupo do WhatsApp, tem um artigo que um dos nossos professores escreve, falando sobre a virtude do mês, enfim. Eventualmente a gente pode trazer também sugestões de leitura a respeito daquela virtude. E, né, se as coisas se encaminharem, talvez tenhamos também palestras focadas nisso para os alunos ao longo desse ano. Porque para os pais nós já temos, né, como o Luan mostrou ali no início, tem uma vez por mês a palestra para os pais, que é com o Marcos, né, o papo dos homens ali, focando na formação do caráter e tudo isso. Exatamente. Então, sempre tem uma relação com a virtude do mês também. Muito bem. Acho que respondemos, né? Muito bem, pessoal. Então, esse é o nosso calendário. Repito, acessem ele com certa constância para vocês estarem sempre inteirados, vai ser importante, tá bom? Vamos lá, Tabita, quer falar para a gente do Schoology? Vou te dar, já falei demais, eu tô com a garganta seca, sua vez. Muito bem, então vamos lá conhecer um pouquinho, né, da nossa plataforma, que os alunos adoram, né? Principalmente os blogs. Hoje as minhas filhas falavam, mãe, vou escrever no meu blog. Você tem um blog também? Eu falei, já tenho o meu blog, já. Então vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês veem minha tela? Sim, perfeitamente. Sim. Vamos lá, vou usar esse curso aqui como exemplo, tá bom? Para vocês. Na página inicial dos cursos. Bom, quando vocês entrarem, né, no Schoology, vai aparecer essa página aqui, tá? É uma página geral, onde tem grupos, vão ter alguns avisos, né, da academia, né? Por exemplo, esse daqui. Então, essa é a página inicial, tá? Aqui em cima você consegue acessar os cursos, né, dos seus filhos. E uma coisa importante, tá? Para acessar, vocês precisam, vocês conseguem acessar o curso dos filhos, mas não são todas as funções que vão estar disponíveis para eles. Por exemplo, se a criança acessa o Schoology pelo perfil do pai, ele consegue entrar na aula, ele tem acesso aos cursos e tudo mais. Mas, quando for realizar um exame, por exemplo, ele não vai conseguir ter acesso, tá? Então, é importante que o aluno acesse sempre pelo perfil dele, com o e-mail do aluno, e não pelo perfil dos pais, tá bom? Então, aqui nós temos os cursos, né? Temos essa mensagem aqui de boas-vindas, onde explicamos o que vocês vão encontrar em cada item aqui, né, do curso. Aqui ficam os links para as aulas. Então, esse link já direciona para o Zoom, onde as aulas acontecem. O link para as aulas gravadas, que vai para a pasta, onde ficam todas as aulas, né? Aqui eu clicando, direciona para o Drive, onde vão aparecer as aulas, tá bom? Estão as aulas. Envio de exercícios. Então, eventualmente, né, se precisa enviar algum exercício, alguma foto, né, vocês vão enviar aqui nessa pasta, vai ter uma atribuição e por aqui vocês conseguem enviar. Depois, materiais extras. Cada matéria vai colocar aquilo que é pertinente, né? Aqui, por exemplo, nesse curso de artes da linguagem, nós temos aqui os poemas
que vão ser utilizados agora nesse primeiro trimestre, e depois terá também a ficha dos estudos individuais. Os exames, por hora essa pasta está vazia, mas assim que chegar próximo, né, ali a semana de exames, nós teremos também, acessando por aqui, os alunos conseguem realizar os exames. O diário de turma, onde nós informamos o conteúdo que está sendo trabalhado, né, a data, o conteúdo, se tiver alguma observação. Então, aqui vocês conseguem acompanhar detalhadamente, né, o que está sendo trabalhado na aula. Aqui nós temos os avisos importantes. Então, primeiro, a pesquisa de satisfação. Então, é muito importante, né, nós temos esse retorno das famílias em relação às aulas, né? Então, se tem algo, né, que precisa melhorar, se tiver algo de elogio, né? Então, é sempre legal usar essa pesquisa de satisfação, né, pontuando o andamento das aulas, tá bom? Aqui nós temos as regras de decoro, que são as regras das aulas, né, da academia. Interessante ler com os alunos. Agora, nesse começo, nós estamos trabalhando essas primeiras aulas, lendo isso com os alunos, né, explicando essa importância para o bom andamento da aula, né, então, a câmera sempre ligada, é importante que nós vejamos os alunos, né, se eles estão ali prestando atenção, porque às vezes pode se distrair, ou às vezes sai ali da aula, a gente não consegue acompanhar bem, né, como que eles estão ali. Então, é importante que o aluno sempre tenha em mente essas regras, né, para o bom funcionamento da aula. As perguntas, né, sobre preceptoria, né, que vocês vão, daqui a pouquinho nós vamos falar mais um pouquinho detalhadamente sobre as preceptorias, né, que esse acompanhamento com cada aluno, esse acompanhamento individual, né, que nós damos para os alunos. E aqui, outra forma também de acessar o nosso calendário, tá bom? E através desse link vocês acessam o calendário de 2025. E por último, aqui na nossa lista, nós temos os contatos importantes, tá? Aqui vocês vão encontrar o telefone do professor, coordenador, e aqui esse link direciona automaticamente para o chat da empresa, tá bom? Através dessa comunicação, a comunicação já cai aqui no sistema e as meninas da secretaria já estão prontas ali já recebem esse chamado de vocês, tá bom? Bom, essa lateral aqui de vocês é um pouquinho diferente, mas ali vocês vão encontrar os membros, né, ali das turmas. Acho que tem as notas também, né, aqui do lado, tem todo esse material também que vocês vão precisar para acessar o Scott. Então é isso. Tabita, ali o aluno, quando no perfil do aluno, né, aparece um botãozinho lá, se você quiser compartilhar ali, né, ali em cima, aonde tira o boletim, né, ali não estaria essa palavra ferramenta, estaria uma palavra boletim, né, e aí o Exato. aluno pode, todo trimestre, baixar o boletim, e aí vem lá a explicação, né, além das preceptorias, né, na preceptoria, que não sei se a Bárbara quer falar sobre isso mais para frente, mas você quer falar, Bárbara, sobre preceptorias? Aí a gente já termina ali os Posso cursos. falar sim. Aí você já fala do boletim da preceptoria, né? A preceptoria, esse encontro trimestral com o preceptor, né? Mas você já falou. Então deixa que eu falo. A preceptoria, para mim, é a melhor ferramenta que tem da formação dos seus filhos, mãe. Os seus filhos estão ali, né? Você não vai acompanhar todas as aulas, mas você precisa de uma pessoa que te ajude, né? Essa é a grande diferença, principalmente para quem está fazendo homeschooling. Uma pessoa que te ajude. E aqui a gente quer fazer esse serviço, né? Por exemplo, seu filho tem lá 5 professores, aí você escolhe um deles para ser o preceptor. Esse preceptor vai acompanhar o seu filho durante aquele ano acadêmico. E 4 vezes ao ano, a cada trimestre, ele vai te ligar, vai marcar uma reunião com você e seu esposo e vai falar sobre o seu filho. E se você tiver 3 filhos, vão ser 3 encontros diferentes. E aí você vai. É rápido, né? 20, 30 minutos no máximo, mas ele mostra o boletim, ele faz comentários pertinentes, ele te ajuda como mãe, como pai, nessa tarefa difícil, né? Que é a educação dos seus filhos. Ele mostra algumas coisas, isso é experiência pessoal minha, que você não está enxergando. Não é que você não queira. Se esforçar para a educação do seu filho, você quer, mas às vezes você não está enxergando. Uma pessoa de fora consegue enxergar.
e te ajudar, como me ajudaram aqui nos meus filhos, né? A nossa preceptora falou assim: Poxa, vamos tentar perseguir essa meta, coisas pequenas, simples, mas que ajudam muito, né, Bárbara? Então, se você Uhum. faz essa preceptoria todo trimestre, durante os anos, né, você consegue evoluir bastante. Claro que vão ser coisas pequenas, mas se a gente não resolve essas coisas pequenas agora, quando eles crescerem, vão estar bem maiores, né? E aqui a gente não quer só formar a parte acadêmica do seu filho, né? Claro, a gente quer dar uma aula de português, matemática perfeita, mas se você permitir, a gente gostaria de formar a parte moral do seu filho também, a construir uma criança que se torne um homem, né? Ou se torne uma mulher completa. Essa é a grande maravilha que eu vejo assim da preceptoria. Para mim, é o ponto mais importante da academia, a preceptoria. Tem algumas mães, eu já vou falando aqui, por favor, não me joguem pedra, que fazem, assim, é um pouco difícil de marcar, né? Então, por favor, se o professor está mandando, mãe, vamos fazer uma preceptoria, pai, por favor, atendam ela, vamos mesmo, vamos marcar. Não, mas eu trabalho muito. Eu sei que você trabalha muito, mas abre um espaço ali na agenda. Não precisa ficar 1 hora conversando. 20 minutos já estaria mais do que suficiente. 20, 30 no máximo 30 minutos. Porque se você faz 20 minutos constantemente a cada trimestre, cara, o resultado é muito grande, né? Não sei se eu consegui me expressar, Tabita, mas eu gostaria de falar isso, que a preceptoria é muito importante, né, Bárbara? Sim, com certeza. Muito bem. Muito bem, que bom. Então, falamos sobre a preceptoria, os nossos professores estão aí, nós estamos aí para isso, né? Muito bem, vamos falar agora, então. Só um minutinho, Luan, rapidinho, só para aproveitar Claro. aqui e já responder a pergunta do Marcelo, que ele colocou aqui no chat, né? Como e com quem falar para firmar o preceptor? Eu penso que o ideal é sempre falar com o seu filho, primeiro, para ver com qual professor ele se identifica mais, justamente, né? Depois você pode ir até esse professor, ali na página do curso, né, tem, né, o contato, e você fala, professor, eu queria saber, né, se eu tenho disponibilidade, né, para atender a preceptoria do meu filho e tal. Daí o professor já agenda e pronto, só fazer as reuniões e vocês vão aproveitar bastante. Se aquele professor não puder, ele sugere outro professor. Poxa, eu infelizmente não posso, porque eu já estou cheio de alunos, né? Os professores têm muito aluno, aí às vezes fecha a agenda, né? Mas eles sugerem um outro professor, tá? Só queria, Bárbara, o Luan, não sei, Tabita, a gente lê algumas perguntas que estão surgindo aqui. Que tal? Começando ali no Cairo. Tabita, o que você acha? Você podia ler e a Sim. Bárbara responde, não sei. Eu acho que essa pergunta sobre arte da linguagem, eu acho que a Quer, gente quer... pode responder quando acho que vai chamar alguém do curso de arte da linguagem, não é? Para apresentar, daí eu acho que já Vamos. responde direto. Tá, Pode só ser o fiquei com primeiro, de medo repente. da gente não se perder, mas, Aham. mas tudo bem. Aí depois. Tá, então tudo bem, acho que ele não vai se perder, não. Vamos lá. Muito bem. Não, e a gente está de olho aqui, algumas das respostas, algumas das perguntas a Amanda já entrou em contato, né? Já botou aí a mensagem para entrar em contato com a secretaria, que a secretaria auxilia, né, nesses ajustes que foram necessários. Agora a gente vai, inclusive, falar um pouquinho sobre os nossos cursos, né? Vamos, eu chamo um, você chama um, pode ser, Tabita? Pode ser. Então, para começar, deixa eu encontrar esse meu querido colega aqui. Nós vamos falar sobre o curso de matemática. Antes vilã, hoje reconciliada aqui nesta academia. Deixa eu colocar ele em destaque aqui. O Kevin vai falar para a gente. Ele tem 1 minuto e 21 segundos para falar sobre o curso de matemática. Kevin, conte para a gente. Val- Inspire o povo. Valendo. Tá sem som, Fechado. Kevin. Perdeu 10 Tá segundos, perdendo Kevin. tempo. Ele ficou Poxa sem vida, palavras. Kevin. Boa tarde, Ele tá sem gente. Boa palavras. noite, tudo bem? Boa Tudo noite, ótimo. Kevin. Espero que esteja todo mundo animado para ouvir falar um pouquinho de matemática. Eu sei que eu sempre fico muito animado para falar de matemática. Espero conseguir passar essa empolgação para vocês, né? Bom, o que a gente tem, então, de legal para a gente fazer em matemática, né? Qual coisa que nós temos para conversar? Bom, matemática, a gente tem uma abordagem bem bacana, baseado no nível que a gente está falando do aprendizado do seu filho. Então, geralmente, o que a gente trabalha em matemática, né, para os mais novos,
primeiro ou terceiro ano, terceiro ou quinto, a gente gosta muito de trabalhar em torno das atividades. Isso é uma coisa muito importante para a gente, a prática, né? Porque a matemática é muito uma matéria que está relacionada com a sua formação de padrões. Você aprender a identificar padrões que existem e você reproduzir esses padrões e conseguir fazer previsões baseadas neles, né? Então, o nosso jeito aqui de abordagem de matemática é muito interessante porque ele trabalha justamente nisso. A gente tem exercícios graduais nas apostilas, então nós temos apostilas que trabalham exercícios graduais. E conforme os alunos vão fazendo, eles vão se adaptando cada vez mais, vão conseguindo se aprofundar cada vez mais no conteúdo, né? E esses conceitos vão sendo trabalhados tanto em aula quanto no dever de casa. E essa é a coisa que eu quero mais falar aqui com vocês hoje, sobre o dever de casa. Pai, mãe, muito importante para a gente de matemática é o dever de casa. A gente valoriza mais o dever de casa, talvez mais do que muitas outras matérias, por conta desse aspecto que a matemática tem de ser muito um exercício, é uma coisa que você exercita com a sua mente, né? Ela, além de você obter esses conhecimentos, essas novas ferramentas que vão te auxiliar no seu dia a dia, matemática também é quase que uma musculação mental. Você desenvolver um pouco mais o seu raciocínio lógico, né? Seu raciocínio dedutivo, indutivo. Então, é muito importante a gente trabalhar com a prática. Então, uma coisa que a gente sempre gosta de frisar, né? Se puder falar pela nossa equipe de matemática, as atividades nos ajudam, inclusive nós, professores, a mantermos um acompanhamento melhor dos alunos. Que a gente possa ver como que eles têm se desenvolvido, quais são as dificuldades. Então, lá na plataforma do estudo, a gente manda um dever de casa, né? E aí, enfim, vocês mandam a resposta. Nós temos lá um diálogo. A cada resposta de matemática, como se a gente criasse um mini-fórum. Então, o aluno vai, manda o exercício que ele resolveu e a gente comenta, as pessoas comentam. Olha, fulano, você pode dar uma olhadinha em tal detalhe que eu acho que ficou faltando aqui? E aí vai lá, volta, refaz e manda de novo. Então, é como se fosse mesmo o diálogo que a gente tem ali, né? Como se a gente tivesse aquele diálogo presencial mesmo entre professor e aluno. E para a gente é importante demais dentro da disciplina de matemática. Então, quando a gente faz isso, você vê que se torna uma coisa... acaba sendo quase que aprender uma nova língua, né? Você aprendendo matemática. Você constrói seu vocabulário e depois você pratica a conversação, né? Então, para nós, o dever de casa é como se fosse a conversação da matemática, tá? Então, eu estou muito empolgado para que a gente possa trabalhar essa conversação aí ao longo desse ano juntos. Temos muita coisa legal aí para a gente ver. Espero que eu tenha conseguido fazer jus aí. Passei um pouquinho, mas espero que tenha dado certo. Foi excelente. Estou doido para fazer um dever de casa aqui. Fiquei super empolgado. Marcos Só uns levantou a 10 mão. minutos. Aproveitando uma experiência minha também, como pai, você está perdido se você sabe se o seu filho está em linha ou não com os exercícios, né? Lá no Schoology fica lá, exercícios atrasados e exercícios futuros. Então você vê, o seu filho fala assim para mim, fiz tudo, pai. Normalmente eles falam isso, né? Aí você tira, mostra, fez nada, volta lá. E aí é um relatóriozinho bem bacana. Do lado direito, né? Direito. Fica lá exercícios atrasados. E aí você só vai descer para brincar se você fizer os exercícios atrasados, essas coisas assim. Pelo menos ajudou aqui em casa. Muito bem. Bom. Então, agora, a Mariana Matsuki vai falar um pouquinho sobre artes da linguagem, artes e debate e oratória. Isso, bom, boa noite. Vou começar falando um pouquinho sobre o curso de Arte da Linguagem, esse curso carinhosamente intitulado, né, Arte da Linguagem, para tratar do nosso idioma português, né? Então, todos os aspectos que compõem a linguagem de forma integrada são vistos desde a alfabetização até as turmas do ensino médio, sempre trazendo textos complexos da língua portuguesa. Bom, alguns pontos importantes do nosso dia a dia: memorização de poesias, literatura, né, textos riquíssimos. Trazemos também um pouco da metodologia da narração, que alguns já tiveram a oportunidade de ouvir aqui, falar um pouquinho, né? Ditados em aula, narrações escritas, principalmente a partir ali do 4º ano. E, claro, a gramática, com textos literários, né? Então, e
trabalhamos com lições curtas, 40 minutos em aula, às vezes 30 minutos, e esse tempo realmente a gente não consegue abranger ali todos os aspectos de arte da linguagem, então a importância também da realização dos estudos individuais, até que surgiu essa dúvida. O que são os estudos individuais? São algumas tarefas também curtas que o aluno precisa complementar em casa após a realização dessas aulas, né? Então, num horário específico para isso. Seria ali a caligrafia, leituras de poesia, a leitura, ou seja, além das leituras em aula, a gente gostaria também que o aluno tivesse uma leitura própria e a atividade da transcrição, que é a cópia, né? Então, através de cópias de textos, a gente tem padrão, né? Também um pouco como o Kevin falou, da matemática também se aplica em arte da linguagem, tá? Então, como é feito esse controle dos estudos individuais? É feito, sim, através de uma lista que a família imprime, sempre disponibilizado ali pelo Schooled, preenchida à mão ao longo dos dias, né, ali, de segunda a sexta, que a gente sugere que esses alunos façam essas atividades, e né, postem uma foto para o professor verificar como que está sendo feito esse trabalho ali de caligrafia, de leitura de poesia, verificar se o aluno está lendo, qual livro que ele está lendo, acompanhar um pouquinho, tá? Além disso, a gente está implementando também um momento em sala de aula para que os alunos possam falar sobre as suas leituras. Então, a gente vai fazer isso no momento da citação. Então, cada aluno lê a sua citação favorita do livro, e assim os professores podem trazer um pouco, né, dessa literatura em sala de aula, né? Então, essa é a única diferença que a gente tem do ano passado para esse ano. Certo? Muito bom, então a gente Queria comentar responder um pouquinho também. sobre isso, rapidinho. Cadê? Colocar em destaque aqui. Já tá. Legal. É uma prática que, assim, alguns de vocês talvez já tenham escutado falar, né? Até nas aulas, né? Na primeira aula, aqueles que tiveram arte da linguagem hoje, alguns dos professores já comentaram, que é o diário de leitura, né? Que a gente sempre encorajou nos estudos individuais, acho que às vezes, né, por não falar sempre sobre isso, ou não cobrar assim com tanta frequência, às vezes acabou ficando um pouquinho de lado, algo que os americanos chamam de commonplace book, e livro do lugar comum parece uma palavra, uma expressão esquisita, né? Por isso a gente gosta de usar diário de leitura, mas é algo que, assim, muitos estudiosos usaram ao longo de muito tempo, que é simplesmente ter um diário, um caderno, uma agenda em que você anota trechos especiais, trechos que chamaram a atenção, das suas leituras, seja de uma poesia ou da própria leitura do trimestre, né, que a gente sempre indica ali também para os alunos. E a vantagem disso, né, é garantir que os alunos estejam sempre lendo, e não só lendo, mas realmente colocando a cabeça naquilo que eles leem, porque eles precisam tirar um trechinho para colocar no diário. Levando isso também para a turma, cada um vai ter um trecho diferente que chamou a atenção. De repente, o meu amigo leu um livro e eu achei bacana, eu posso querer ler esse livro também. Enfim, então a gente vai também criando essa cultura de leitores, e não só de leitores, né? De uma forma assim individual, leio sozinho aqui, mas não, eu compartilho também com as outras pessoas. Além de ser excelente também para a ortografia, porque geralmente quando a gente lê bons livros, né, escritos por bons autores, e seguem ali uma pontuação, empregam um vocabulário mais sofisticado assim da língua, enfim, todos esses padrões, conforme a gente vai copiando, eles vão também ficando armazenados nessa espécie de banco de dados interno. Então, só tem coisa boa. Assim como os professores de ciências, né, exigiam uma regularidade no caderno da natureza, inclusive pedindo isso nos exames, as fotos e tudo isso. Agora, em arte da linguagem, a gente vai fazer isso também com o diário de leitura. Então, é interessante que os pais, né, vejam lá na lista de materiais, né, que vai ser enviada lá no grupo, e deem atenção para que tenha um caderno
separado para isso. Opa, acho que tá vazando um ruído ali, né? Resolvido. Ajustou? Pronto. Resolvido. De preferência um caderno que, né, tenha uma capa dura para que dure mais, enfim, que possa talvez ser levado aí ao longo dos anos e recordado depois como um tesouro literário desses anos de estudo. Muito bem. Muito bem. Vamos lá, pessoal. As perguntas estão sendo enviadas aí no chat. Eu estou aqui conferindo as que estão sendo respondidas. Eu estou entendendo que a gente está conseguindo resolver a dúvida, tirar a dúvida de vocês, né? Caso a dúvida permaneça, vocês podem procurar tanto o professor do curso quanto os coordenadores que estão aparecendo aqui podem aparecer também podem ser fonte aí das resoluções, tá bom? Eu vou chamar agora o professor Vitor Hugo. Tá aqui. Excelentíssimo Vitor Hugo, um querido, vai falar sobre o curso de Ciências e o Clube da Floresta, fazendo um sucessinho, né? Muito bem, Vitor Hugo, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Bom, vim falar um pouquinho para vocês sobre o curso de Ciências, né? Como ele acontece, em que ele se baseia. Ele se baseia principalmente na experiência. Então, não é um curso estático. É um curso onde os nossos livros, eles, assim como de outras disciplinas, são vivos. Eles trazem uma experiência concreta, real, do autor sobre determinado tema. E o desejo nosso é provocar essa experiência nos alunos, para que também eles não só apenas ouçam ou fiquem sabendo sobre determinado conteúdo, mas eles possam experienciar também. Então, a gente vai usar todos os recursos possíveis, né, para isso, as leituras, a narração, que, como vocês já devem ter ouvido falar, é a melhor forma, é a maneira mais eficaz deles poderem aprender a ponto de ouvir, entender e conseguir falar sobre esse tema, né, explicar aquilo que eles compreenderam. A gente também utiliza a narração, seja numa imagem, seja num documentário, um vídeo, ou seja num livro, num texto, numa leitura viva. Então, a narração é um recurso nosso, assim também como a própria experiência do autor. Agora, falando um pouco sobre o Clube da Floresta, a gente poderia dizer que seria um curso de ciências na prática, né, de forma presencial, onde nós temos essa oportunidade em algumas cidades, por exemplo, Rio de Janeiro, na capital, e onde nós temos um contato com a natureza, aquilo que nós não podemos ter no meio virtual, então pode ser complementado com o Clube da Floresta. Nós temos então brincadeiras ao ar livre, a contemplação da natureza, a contemplação da criação. É uma oportunidade de reunir famílias que pensam da mesma forma, que compartilham valores, compartilham princípios, compartilham ideias. E diríamos assim, o cargo-chefe que é aprender ciências com a natureza. Porque há uma maneira melhor de você estudar e aprender ciências do que você estando ali ao vivo, podendo observar com seus olhos, perceber com todos os sentidos, né? O odor, a textura, pelo tato, você observar na prática ali o comportamento dos insetos, as diferenças entre as plantas, vários tipos diferentes de folhas. Então, estar ali na natureza nos permite, né, no Clube da Floresta, a gente aprofundar o estudo de ciências, compartilhando também ali brincadeiras ao ar livre, um ambiente favorável, né, para contemplação também, e uma ótima interação e integração entre as famílias. Então, é um pouco sobre o curso de ciências, que é um curso vivo aqui, que geralmente as crianças sempre amam, assim como também de nossas iniciativas presenciais, como, por exemplo, o Clube da Floresta, que é uma ótima oportunidade de colocar em prática e experimentar também a própria ciência, que está ao redor de nós, está ao nosso alcance. Basta apenas a gente voltar os nossos olhos para ela e observar, e se dar conta da riqueza de detalhes, das maravilhas que nos cercam. E é isso. Excelente, Vitor Hugo, muito obrigado. Muito bom. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre História, Geografia em Inglês, com a Juliana Poiares. Tudo bem, Ju? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Então, eu vou começar vou seguir a mesma ordem que você cantou, Tabita. História, geografia e depois inglês. Muito bem. História compõe o nosso... um dos nossos cursos de humanidades, né? É um curso que eu, particularmente, tenho um carinho muito especial.
Vocês já ouviram, né? O professor Vitor Hugo já falou um pouco sobre narração, que é uma abordagem que nós utilizamos também no curso de História. Mas eu queria chamar a atenção para uma característica muito específica do curso de História da Academia, que gera sempre, todo ano, muitas dúvidas. Então, uma pergunta recorrente que a gente recebe dos pais é: qual livro eu devo comprar? Quantos livros de história eu preciso ter para esse ano, certo? Então, eu queria dizer para vocês que, independente do ano em que o seu filho está, tá bem? Se ele ainda está ali na escola prima, ou se ele já está na escola secunda, estudando as 3 frentes, né, históricas que a gente trabalha aqui, que é a história do Brasil, história do mundo, história antiga, independente do nível que ele estiver, nós vamos oferecer essas leituras durante as aulas, tudo bem? Então, nós temos os livros, nós vamos compartilhar a tela, nós vamos fazer a leitura. Eu já vou explicar o porquê. Mas antes disso, eu quero dizer que aqueles livros que estiverem acessíveis, que estiverem à venda, eles estarão na nossa lista de materiais, tá bom? Então, fiquem bem tranquilos. Essa lista de materiais, ela é como o nosso calendário. Ela é feita e refeita pelo menos uma dezena de vezes até que ela esteja perfeita. Então, todo livro que for possível comprar, ele estará lá. Mas não se preocupem caso não tenha algum. Por quê? Isso é um bom sinal. É um sinal de que a equipe de História da Academia se preocupa muito com a qualidade do texto e com a honestidade intelectual de quem escreveu esse texto. Então, muitos livros são raríssimos, né? Foram encontrados em sebos. A gente tem também um livro que a gente traduz do inglês, certo? Então, assim, são livros que não adianta a gente colocar na lista de materiais, que só vai gerar frustração, porque as famílias não vão encontrar esses livros para comprar, tá? Mas não se preocupem, isso não significa que os alunos não terão as leituras disponíveis, que eles não poderão revisitar aqueles assuntos. Tudo aquilo que eles precisam para viver bem o curso de História, independente do nível em que eles estão, os professores vão providenciar, tá bem? Bárbara, gostaria de falar? Só uma observação, porque, claro, né, mesmo que eventualmente não encontrem ali algum livro na lista, porque a gente só coloca o que é possível comprar, como a Juliana falou, dentro lá do Schoology, vocês vão ver que existe uma pastinha chamada Diário de Classe. E nessa pasta, os professores colocam tudo que foi estudado naquele dia, e eles colocam o nome dos livros que foram lidos. Então, é só você acompanhar lá e acompanhar na estante virtual, que se surgir a oportunidade, você pode também adquirir, claro, né, para ter na sua biblioteca, na sua coleção pessoal em casa. Então, assim, todos os livros que a gente usa, todos os títulos estão disponíveis para os pais e são atualizados no Schoology, tá? Só para deixar isso. Feito. E agora, já pegando, né, o bracinho da geografia, a gente também utiliza a narração em geografia, mas uma característica especial que eu gostaria de destacar aqui, que eu acho que é um grande diferencial do nosso curso de geografia, é que nós temos a preocupação de elaborar aulas que nós chamamos de inspiradoras. Então, são aulas, por exemplo, em que os alunos vão ouvir e narrar histórias, e aulas que nós chamamos de disciplinares. Qual é a diferença, né? Por que a aula disciplinar de geografia é diferente de uma aula inspiradora? Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que vai esclarecer na nossa cabeça, um tanto quanto binária, né? De humanas e exatas. Então, a geografia inspiradora, ela está mais próxima da história. E a geografia disciplinar, ela está mais perto da física, das ciências, tá? Então, quando eu olho para um aluno de 6, 7 anos e eu penso assim, e eu falo isso porque normalmente a gente acha que eles não são bons o suficiente, né? Que a gente pode esperar uns aninhos mais, assim. Mas é claro que a gente oferece isso para todos os nossos alunos, mas desde o primeiro ano do ensino fundamental. A gente olha para ele e a gente pensa assim: essa mente é capaz de se apropriar desses conceitos objetivos da criação. Então, quando eu falo de latitude e longitude para um aluno de 6 anos, eu não preciso criar musiquinhas bobas, rimas bobas. Eu posso dar para ele a ciência por trás daquilo. Ele vai se apropriar
daquele elemento, daquele aspecto da criação. Então, isso é feito nas nossas aulas de geografia desde o primeiro ano do ensino fundamental. Isso é muito importante. É muito importante que os nossos alunos saibam diferenciar azul de verde, né? Para que ninguém nunca diga a eles, a grama é azul. E eles acreditem. Por quê? Porque eles tiveram uma boa base. Eles dominam os elementos, ao invés de serem dominados por eles, né? Isso é muito importante também no nosso curso de matemática. Matemática é um curso fundamental para instalar as pessoas na realidade, porque 2 mais 2 sempre vai ser 4, não importa o que digam, né? Então, é muito importante a gente confiar que os alunos, desde novinhos, são capazes de uma aula de geografia disciplinar. Então, eles vão estudar ali por que uma nuvem é diferente da outra, por que existem 4 estações, sem historinhas bobas, né? Então, isso é muito importante, é um grande diferencial do nosso curso. Então, agora já saltando, né, de área, indo para inglês, e aí eu já peço licença para o Luan para falar também de espanhol e de italiano, porque, na verdade, os nossos cursos de idiomas, eles seguem o mesmo pressuposto, tá? Então, eu quero... Bom, a gente já falou várias vezes dos nossos cursos de idiomas, eu não quero correr o risco de deixar ninguém entediado. Eu vou falar um pouco de latim também, mas é porque latim é um pouco diferente, mas eu queria começar falando de inglês, espanhol, italiano e alemão, né? Bom, a nossa abordagem ela é majoritariamente oral, porque a gente acredita que da mesma forma como um bebê, né? Aprende ali a falar com 2 anos e será alfabetizado só com 6, 7. Primeiro, a gente precisa dar para os nossos alunos segurança oral no novo idioma, antes de cobrar deles gramática, escrita, leitura, certo? A gente não pede para um bebê de 3 anos ler. Isso é raro. Tem alguns bebês de 3 anos que são capazes de ler, mas assim, não é comum. Você não vai encontrar ninguém cobrando de um bebê de 3 anos uma leitura, certo? Mas um bebê de 3 anos é capaz de falar, é capaz de fazer pequenas descrições, né, de conversar. Então, nas nossas aulas de idioma, os alunos já são capazes de falar desde a primeira aula. Então, isso é um grande diferencial. E é claro que isso vai se complexificando, né, à medida em que eles vão avançando. E outro diferencial que eu queria deixar bem claro aqui é que 2 vezes por semana, os nossos professores, isso continuamente, tá? O ano todo. 2 vezes por semana, os nossos professores de idiomas são treinados por uma PhD americana chamada Alison Adrian, que é uma especialista no ensino de idiomas no método Charlotte Mason. Enfim, ela tem décadas de experiência, ela já elaborou materiais, já publicou livros sobre o assunto, guias, inclusive é o que a gente usa aqui, e ela dá esse treinamento 2 vezes por semana para os nossos professores. Então, isso demonstra o compromisso realmente da academia com uma aula que seja realmente eficaz e alinhada com o método, certo? Muito bem, e para fechar, latim. Latim é uma língua antiga, então a gente não vai utilizar a mesma abordagem que nós utilizamos com as línguas novas, mas existe também um material indicado que estará na lista de materiais, tá bom? Assim que a gente divulgar no grupo. Se a Bárbara, de repente, quiser fazer alguma, né, aprofundar um pouco mais no método que nós usamos para latim, mas, enfim, nós temos esse curso também, e os alunos normalmente adoram, né? Principalmente o professor Ronaldo. Não sei se ele está por aí, mas ele é um Eu ia professor falar muito querido. eu ia falar que era bom o Ronaldo falar do latim. Mas eu é não sei muito se ele está bom, por eu quero aqui. contar só. Ah, ele tá ali, sim. Vou chamar ele aqui, mas eu quero falar que o pessoal de latim fez até peça de teatro no fim do ano passado, muito chique. Quer colocar ele no destaque? Chiquissimum est. Chegou o Ronaldo, tá rindo em latim. Exatamente. Numa piada que só eles entenderam. Só Tudo nós bem. entendemos. Luan, a gente combina uma em inglês da próxima vez. Fechado, A combinado. Amanda falou ali já, né? Depoimento de aluna, que a Amanda Paiva é da secretaria aqui e ela faz aula de latim, disse que as aulas são incríveis. Adorei, olha a risada da Amanda no chat.
Mas conta aí, Ronaldo, o que você pode nos dizer aí sobre as aulas de latim? Bom, a gente trabalha com um método que é reconhecido internacionalmente, né? Um método bastante bem recomendado, que se chama Língua Latina per se Illustrata, né? A língua latina que se ilustra por si mesma, né? Então é um material que prioriza a leitura de textos e a assimilação muito lenta, gradual e palatável, vamos dizer assim, da gramática, né? Os métodos antigos, mesmo em uso no uso escolar regularmente, antigamente, eles priorizavam o ensino de gramática. Mas isso não funciona muito bem, não é muito atrativo, né? E a gente vê que não é muito produtivo mesmo. Então, os alunos eles vão lendo textos que, na verdade, são uma grande história, é uma historinha de uma família que vive na época do Império Romano, né, que tem o pai, a mãe, os filhos, os escravos. Então, também é um material que traz elementos de cultura latina. E a história é dividida em vários capítulos, né? A gente vai acompanhando a evolução da história da família, e à medida que essa história progride, novos elementos de vocabulário e de gramática vão sendo inseridos no texto, de modo que os alunos absorvem aquilo quase que intuitivamente. Eles não precisam pensar muito, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um verbo. Quando eles vêm, eles já se deram conta disso, já aprenderam isso quase que por mágica mesmo. É muito, muito interessante o método. Paralelamente a isso, a gente trabalha também memorização de orações cristãs em latim, né? Os alunos, então, são convidados a treinarem essa memorização e fazemos também, de vez em quando, a apreciação de cantos gregorianos nas aulas, né? Coisa que costuma agradar bastante os alunos. Então, geralmente, as aulas de latim são bem divertidas, né? As crianças gostam bastante e realmente se dão bem, né? Como a Bárbara disse, a gente conseguiu até montar uma pecinha de teatro, né, no fim do ano, que foi bastante divertida. Então, ali, como dizia a antiga propaganda, a gente aprende brincando mesmo. Assim, é bem legal. Excelente, maravilha. Ô, Ronaldo, você não quer aproveitar que você está por aí para contar um pouquinho sobre oficina de debate e oratória? Claro, pode ser. Debate oratório é uma outra disciplina que a academia oferta para os alunos, e ali a gente aprende a maneira de bem argumentar e também de compreender argumentos, né? Então, os alunos trabalham ali as diferentes formas de você sustentar um argumento, né? Essas diferentes formas de sustentar um argumento, elas estão, por assim dizer, catalogadas, né, no patrimônio da disciplina da retórica clássica, né? Então, os alunos aprendem o que é um argumentum ad hominem, o que é um argumento por analogia, né? Então, aprendendo essas diferentes formas de sustentar um argumento, eles são capazes também de construir um discurso argumentativo e expor esse discurso perante a turma, né? Geralmente, eles fazem esse trabalho oral, eles compõem um discurso e apresentam para a turma, e aí esses discursos viram tema de debate, né? Então, debate e oratória. Então, a gente começa a aprender a identificar no discurso do outro quais são as premissas, quais são os argumentos, quais são as fontes que ele utilizou, como que a gente poderia atacar contra-argumentar, né? Atacar esses argumentos. Então, também é uma oficina que é uma disciplina que ajuda os alunos a melhorarem nas suas capacidades expressivas, né, e intelectuais também, porque eles não podem fazer um discurso só, vamos dizer assim, dizendo que aquilo é legal, que eles gostam bastante. Não, tem que defender argumentativamente. Inclusive, às vezes, a gente coloca a situação para eles onde eles têm que defender com argumentos uma posição que é contrária à deles. Então, por exemplo, o aluno ele é a favor vamos dizer assim, um tema polêmico, né? A favor da liberação do porte de armas. Então, ele é convidado a fazer um discurso contra essa posição, para ele aprender os argumentos do lado contrário também. Excelente. 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 Vamos dar. E vou aproveitar já também para fazer uma divulgação,
porque agora, na primeira semana de fevereiro, né, como eu estava falando no início, talvez para quem chegou depois, a gente vai ter o Envia, que é o Encontro Nacional Virtual de Adolescentes Homeschoolers. E vai ter oficina de debate e oratória também, parte 1 e parte 2. É uma boa oportunidade para aqueles que não conhecem o curso e querem esse passe livre aí para participar das nossas oficinas. Excelente. Eu vou devolver a fala para a Tabita, que a Tabita vai falar para a gente agora de alguns outros cursos, né, Tabita? Um pocket de cursos aí. Falar Isso. sobre o MEA, sobre o Musiquê, religião, clube de leitura. Qual que é seu? Muito bem. Então, começar pelo MEA, que como a Bárbara sempre define ele, é para as mães que não precisam gastar tempo, né, fazendo planejamentos, procurando livros. Nós temos todo esse material pronto, né, para as famílias. Então, o MEA, ele engloba 7 matérias, né? Nós temos História, Geografia, Ciências, Literatura, Inglês, Desenho e Aquarela e Apreciação Artística e Musical. Então, é todo um material com passo a passo, são 63 volumes, né, que nós temos, e é um ano inteiro de planejamento dessas matérias, né? Então, tem toda a divisão, o cronograma ali, do que você vai aplicar durante a semana para as crianças, né? Então, é um material riquíssimo. E fora que nós temos também os encontros semanais com as crianças, né? Esses encontros, eles são atemporais, então, independente do volume que você estiver aplicando, né, com o seu filho, porque você não necessariamente você vai começar a aplicar em janeiro, volume 1, né? Depende da dinâmica de cada família. Mas esses encontros, né, estão ali para complementar também ali o material e dar também essa oportunidade das crianças terem esse encontro ali, compartilharem também as experiências, né? Então, é muito legal que as crianças, durante esses encontros, eles trazem, né? Olha, eu fiz um passeio na natureza e encontrei isso, olha o que eu registrei, né? Ou, eu estou aprendendo a recitar essa poesia, então eles vêm e recitam na aula, né? Então, são momentos muito ricos de compartilhamento, né, das crianças. Uma outra aula também, o Clube Musiquê. O Clube Musiquê, ele tem também essa abordagem com a apreciação artística, musical, né, expõe as crianças ali aquilo que é bom, belo, né, e verdadeiro. Então, as crianças podem conhecer, como a Bárbara falou, né, um pouquinho isso no começo, né, os compositores, os pintores, né, aprofundar ali um pouquinho sobre a vida deles, e se inspirar, né, e foi bem legal, no final do ano as crianças fizeram um museu do Van Gogh, ficou muito legal, muito bonitinho. Alguns alunos chegaram mostrando na aula o que eles tinham desenvolvido durante as aulas de música. E o clube de leitura. O clube de leitura, eles são encontros semanais, tá, para crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos, e sobre livros. Então, nesse clube de leitura, os alunos, nós temos um livro definido, né, para cada clube. Os alunos leem e na aula é feita uma discussão através do método socrático, né? Então, e perguntando, instigando os alunos, né, a falar, porque a leitura não pode ser uma leitura pela leitura, né? Os alunos precisam entender a fundo o que tem ali. Então, nós paramos, fazemos perguntas, né, tudo para tirar um bom aproveitamento ali daquele tempo, daquele livro, né? E sempre os livros são selecionados de acordo com a faixa etária. E isso, né? Esse objetivo de fazer com que eles possam pensar por si mesmos, né? E confrontar, né, ali as ideias, né? E perguntando, você concorda, né, com a opinião dele sobre esse personagem, né? Por que você não concorda? Então, ajudar eles a saírem ali um pouco da leitura, né? A pensarem um pouco sobre o que eles estão lendo. E, bom, Marcos, você quer falar um pouquinho sobre religião? Esse ano a gente está bem animado com esse curso. Eu e a Bárbara, a gente está sendo professor, né? Na verdade, me pegaram de surpresa. Bárbara, você quer me ajudar aqui, gente? Com Mas, certeza. que bom.
Pô, fiquei nervoso agora. A Tabata jogou assim no colo. Ah, Poxa, poxa. Mas eu que E dei a ideia, eu achei que ia ser legal. eu quero falar que eu tô animado com esse curso. Eu tenho a primeira aula hoje, e foi bem legal. E a gente quer que ele cresça, né? Que mais pessoas possam participar. Tem turmas para crianças pequenas, tem turmas para mais adolescentes. Eu tô com uma turma de 15 anos, então é bem bacana. A gente tá utilizando um livro chamado Fé Explicada, do Léo Trizio. E é isso, né, Isso. Bárbara? Sim, só uma coisa, né, que é sempre bom a gente relembrar, é que às vezes as pessoas perguntam, né, nossa, as academias do Domus têm, né, uma religião específica, como é que funciona? Vocês Ah, são legal. católicos, vocês são isso? O que acontece? A academia é uma plataforma de ensino à distância e ela tem uma identidade profundamente cristã. Então, se você não sabe, na nossa logo tem uma cruz. É ela que ordena todos aqueles elementos ali, embora ela seja bem discreta. Porque, né, como a gente gosta de dizer, a gente quer servir a igreja e não servir-se da igreja, né, como cartão de visita. E o que acontece? Nós recebemos aqui alunos de todas as denominações cristãs, inclusive temos alunos judeus. Enfim, uma vez a gente teve uma família também, não sei se eles ainda estão por aqui, mas que o aluno, a família conheceu o Luan lá na Expo Homeschooling, né, Luan? E tinha uma Uhum. família Hare Krishna, que se encantou com a perspectiva aqui da academia, e claro, sabendo que nós temos uma identidade cristã, e ainda assim eles se interessaram e participaram conosco aqui do curso, enfim. É claro, eu, Bárbara, sou católica, o Marcos é católico, os professores da academia, pelo menos até agora, né, todos são católicos. Já tivemos uma professora evangélica também de música, mas aí depois a gente não deu continuidade nas aulas de música. Mas nós queremos abrir os nossos braços para receber a todos, né? Inclusive, tradicionalmente, a gente está num tempo agora muito propício, né, em que se ora pela unidade dos cristãos. É o oitavário da unidade dos cristãos. E a Charlotte Mason, que é nossa principal inspiração, assim, né, como pedagogia aqui na academia, porque ela soube traduzir de forma muito concreta esse ideal da educação clássica, ela era anglicana e ela defendia uma educação liberal para todos. Quando a gente diz para todos, é para todos mesmo. Então, por isso, né, mesmo tendo uma equipe católica, a gente não fica entrando em questões, né, de dogma, a gente não fica promovendo debates de questões de religião nas aulas em geral. Claro que a gente começa com a oração, mas sempre de comum acordo com as famílias, né? Então, sempre digo, ó, se tem um aluno protestante na minha sala, eu não vou começar com uma Ave Maria. A gente começa com um salmo, a gente faz o Pai Nosso, enfim, sempre buscando essa unidade. É, mas a gente também tem o curso de religião, e nesse curso é ensinado doutrina católica para aquelas pessoas que têm interesse, que querem conhecer mais. Enfim, então a gente tem desde, né, os pequenininhos, como também os adolescentes. Esse ano o Marcos está com algumas turmas, eu também. Então, as pessoas que não conhecem o curso e têm interesse, os pequenos, né, esse ano a gente volta a usar o material do Monsenhor Álvaro Negromonte, que é riquíssimo. E os mais velhos vão estudar, né, os adolescentes, a Fé Explicada, que é um outro livro, com o Marcos, meu diletíssimo esposo. Exatamente. Muito feliz com esse curso. muito bom. Obrigada. Bom, então, agora vamos falar da nossa revista. Essa Olha super só, está fazendo é uma sucesso. coisa. Tá fazendo sucesso, né, Tabita? Uma versão melhor do que a outra. Que legal, hein? Eu imprimo e fico lendo, sabia? Até paro de Ah, ler é? jornal. Muito bom. Então, Anne, você pode contar um pouquinho para a gente sobre a nossa revista? Sim, com muita alegria. É uma das partes também que eu acho assim mais fantásticas na academia, a revista. Primeiro, boa noite a todos. Boa E noite, Anne. seria bom, Luan, se você puder mostrar como acessar a revista enquanto eu falo, para ser algo também assim mais visual. Então, a nossa revista ela evoluiu muito no ano passado, era uma newsletter, né, que a gente colocava ali basicamente os acontecimentos, que o que aconteceu durante o mês e o que aconteceria, passados e futuros.
E o Marcos nos incentivou e foi maravilhoso. Criamos aí uma equipe e nos empenhamos em formatar essa revista dessa forma, né, nesse modelo. E a Tá todo nossa mundo vendo revista, aqui, né? O site. vocês Sim, sim. conseguem acessá-la no nosso site. Tem ali uma aba só para ela, revista. E basta clicar, eu acredito que faz um cadastro rápido, salvo engano, e Acho vocês que o Luan consegue conseguem. fazer agora, dá para ver. Pode mostrar, Luan, pode colocar o nome, Maravilha. E tá o muito boa, né? WhatsApp. Cada vez tá maior, né, É Anne? assim, às vezes eu vejo uma edição e eu falo, nossa, essa vai ser difícil de superar. Aí vem o mês seguinte e supera. E assim, é incrível. E é importante falar que tanto a gente quer que vocês leiam, a gente faz para que ela seja lida, mas também para que vocês possam divulgar os talentos dos filhos de vocês, as produções. Então, assim, tem crianças que são muito talentosas e participam de competições, outras competições esportivas ou competições artísticas. Então, pode mandar para a equipe a mensagem: olha, meu filho participou de uma competição de natação, mesmo que não tenha ficado no pódio, pode mandar que a gente coloca lá nos nossos alunos atletas. Temos as entrevistas, nós divulgamos os eventos. A virtude do mês, que alguém tinha dúvida, né? A Bárbara até já falou sobre isso. A gente sempre tem um texto sobre aquela virtude que pode servir aí como subsídio para o pai que quer trabalhar aquela virtude em casa. E, assim, a cada edição a gente está tentando colocar mais textos, trazer também assuntos super interessantes para os adolescentes. A gente tem o Espaço Kids, então tem ali uma tirinha, e assim, já vou dar o spoiler que esse mês o Espaço Kids cresceu, né? Temos mais entretenimento aí para os nossos pequenos no Espaço Kids. E além dos textos da Virtude do Mês, geralmente a revista ela tende para um assunto naquele mês. Então, em dezembro foi Natal, em novembro aniversário da academia. Agora a gente vai falar um pouquinho de férias, embora já estejamos aí no início das aulas, mas a gente vai falar um pouquinho de férias e a gente traz bastante atividades também para as férias. E assim, visualmente eu acho belíssima. Se eu ficar aqui falando, eu vou ficar só elogiando, mas é porque ela é linda mesmo, a nossa revista. Então, fica o convite, todo mês, quando ela é divulgada, quando ela é postada, a gente manda o link no grupo de avisos que vocês receberam esse link para a reunião de hoje. E aí é só clicar, olha aí os nossos alunos atletas, e acessar a revista. Então, estamos assim, empenhadíssimos e cada dia mais apaixonados por. Eu não pensava que eu seria tão apaixonada por essa área de jornalismo, mas estou encantada. O Marcos conseguiu colocar todo mundo aí apaixonado por produzir jornalismo e também se tornar leitor. Ah, é porque é maravilhoso, Anne. Agora eu tô, em vez de pegar uma assinatura de um jornal, eu tô comprando jornais diferentes, né? E o jornal vem muita coisa ruim, a gente tem que garimpar pra caramba. A revista não, a gente pega e tem coisa boa para ler, né? E fora isso que a gente se relaciona com as crianças, porque a gente vê a foto delas e o que que elas estão fazendo fora das aulas, né? E tudo que eu gosto muito de jornal, a questão do. Ele é um diário, né? Se você fosse perceber, o jornal é um diário daquela sociedade, né? E a revista é um diário da nossa sociedade, da Academia DD, né? Que aquilo vai ficar no tempo. Então tem várias coisas ali, é maravilhoso. Eu queria, claro, sonhar não custa nada, né? Eu queria imprimir, assim, uma tiragem de jornal, sabe? Com papel de jornal, porque o papel de jornal é o negócio mais gostoso que tem de cheirar, assim, e ficar É com a mão verdade. suja de álcool. E aí seria legal, né? Mas é muito bom, e também a construção dessa revista, né? Envolve um bocado de gente. Eu tô vendo que a desse mês tem uma carta dos leitores dos alunos, né? É um É, negócio que eu gosto de fazer para os jornais, né? E aí eu tô querendo fomentar aqui, e os alunos escrevem lá. É muito bom, né? Eu sou apaixonado por isso. bom, e vocês E é também muito podem legal mandar. mesmo. Desculpa, vocês também podem, né, pais, mandar a carta dos leitores de vocês. E vai ser muito bom saber o que vocês gostaram de ler, o que vocês gostariam de ver na revista também. Enfim, eu acho que a revista só vai crescer cada vez mais e é um espaço realmente para entretenimento e informação. Maravilhoso.
Muito bem, pessoal, estamos chegando bem pertinho do final, já está acabando. Eu vou dar só uma última palavra para o pessoal da secretaria, né? Secretaria Acadêmica, olha Algumas das só. informações da secretaria já foram sendo entregues aí durante o processo aqui no chat. Não sei se a Gabi ou a Amanda, quem quer falar, quem tá aí, deixa eu ver. Paiva, eu acho que ela tá Amanda aí, Paiva né? tá aqui, deixa eu colocar ela em destaque. Coloca ela em Como faz destaque. para contactar vocês, como Olá, adquirir novos Paiva. cursos e por aí vai. Tudo bem, Paiva? Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a Tudo Amanda ótimo. Paiva, estou por trás do WhatsApp, eu e Gabi, só que ela não está aqui no momento. E também a Dulce, não sei se vocês estão sabendo, mas nós estamos aqui em fase de testes com a Dulce, a nossa inteligência artificial. Ela ainda está aprendendo, né? Então, assim, peço a paciência de vocês. Ainda não está 100%, mas é só um passo para a gente chegar Se no melhor. ela Não falar dá que o para curso está colocar a muito. Dulce, não, aí em destaque? Alguém coloca a Dulce aí para Não, aparecer. porque vai pegar a mãe falando, Bárbara. Não, Mas, Não, eu Paiva, tô falando do vídeo, a Dulce falando, não tem? não tem. Ainda Deixa pra não? lá, pá. Não. Não, a Dulce ainda não fala, ela só ouve áudio por enquanto. Paiva, fala que se ela falar que o curso está muito barato, é porque a informação tá errada, tá? Ou não, a não ser que você esteja procurando ali o Clube do Tapete, Inglês Vivo, a informação dessa aí tá certa. Mas assim, a gente tá com muita demanda, então assim, peço a paciência de vocês, que estamos eu e a Gabriele aqui tentando dar conta de tudo, mas a gente vai conseguir. Então, para adquirir mais cursos, eu quero adicionar meu filho mais um, eu quero tirar de um e colocar em outro, é só mandar mensagem nesse número que eu enviei várias vezes no chat. Uma hora a gente vai responder vocês, não tenho pressa. Um dia a gente chega lá. E é isso, estamos nós Muito duas, bom. eu, a Gabriela e a Dulce. Na secretaria também tem a Beatriz Kloster, que saiu na revista Sim. com 7, 11 irmãos, não sei. Mas só que ela tá grávida, então ela tá de 9 irmãos, né? Então ela tá grávida. Já nasceu o bebê, Não tá mais Já grávida, né, nasceu. no caso. Ela Então, ainda não vai voltar por enquanto, né? daqui a Que a 4 bebê acabou de meses. nascer. Aqui nessa empresa, cada mês tem 5 grávidas, né? Verdade. E uma coisa que eu A queria falar grávida desse mês foi a professora Isabela Butti, nasceu ontem e anteontem. Exatamente. Então, queria falar, a Dulce também, né? Ela ajuda muito a gente, né? É uma inteligência artificial muito boa. A gente está melhorando cada vez ela. Você pode mandar um áudio, né? Eu acho que eu estou em destaque também, né? Você pode mandar um áudio que ela te responde o áudio. Então, ajuda muito a gente. Pode falar de madrugada. E aí, eu queria desabafar aqui. Não sei se as mães vão gostar do que eu vou falar ou não, mas eu quero desabafar. Mães do meu coração. Vocês, por favor, não fiquem nervosos com a gente, porque lá em dezembro a gente pede, por favor, mande o nivelamento do seu filho. Aí você fala, não, estou em férias, estou em férias, estou em férias. E aí chega, faltando 3 horas para começar as aulas, você manda. Só que aqui é tudo online, mas o processo é muito manual, né? É muito manual. Então a gente precisa de um certo tempo. Se você falar assim, quero trocar meu filho hoje. Calma, eu preciso achar uma turma, eu tenho que falar com a Tabita, eu tenho que falar com o Loa, eu tenho que achar uma turma. Então, o processo é muito manual. A gente está botando tecnologia no processo, claro, mas a gente quer o processo estado da arte, né? Então, ele é muito manual, né? As aulas não são gravadas, para quem não percebeu, são aulas ao vivo. Então, tem que ter a idade certa, o horário certo. A gente estava falando com uma mãe da Suécia agora, mas a Suécia tem um horário diferente do Brasil, então como é que eu vou encaixar isso, né? Então, toda essa dinâmica do atendimento para vocês não ficarem nervosos. Mas a gente está conseguindo fazer um trabalho bem bacana, né, Paiva? Sim. Mas assim, se vocês sentirem necessidade, assim, a gente tá chegando lá, a Dulce, ela visualiza a mensagem, não é a gente que tá deixando vocês sem resposta, não, tá? A gente vai chegar lá, a gente vai visualizar de verdade, mas é que ela ainda tá aprendendo, estamos baby steps, mas um dia ela fica bem, tá bom? E obrigada Muito pela bom. parceria, viu, gente? Muito bom, Paiva. Sensacional. Muito bem, pessoal, muito bem. Chegamos ao fim do ano, ao início do ano, ao fim da reunião. Acredito eu que talvez uma dúvida ou outra ainda não tenha sido solucionada, mas a gente tem uma baita equipe para isso, não se preocupem. Sim.
A ideia era tentar sanar todas as dúvidas possíveis, mas se ficou uma ou outra aí ainda pendente, nos procurem, sejam os professores, coordenadores, a secretaria, que nós estamos aqui para atendê-los. Ainda é a primeira semana, vocês estão se adaptando, os alunos também. Então é normal essa margem de erro, mas vai dar tudo certo. A gente tem um longo ano pela frente, com muito aprendizado e muita evolução. Diga, Marcos. Só queria falar uma coisa, que eu gosto muito de estatística. Eu peguei quantos atendimentos a secretaria faz por trimestre. Por trimestre, desculpa. 1.000 atendimentos. Olha só. Impressionante, né? Essas menininhas aí trabalham pra caramba, tá? A Paiva tá lá, 9 horas da noite trabalhando. Então, por favor. Assim, algumas pessoas podem estar achando que eu sou repetitivo, mas é que a gente sabe como as mães são. Então, a gente queria usar esse espaço aqui para nos expressarmos melhor, tá? E foi sensacional, hein? Essa equipe, Excelente. Tabita e Luan, poxa, incrível, hein? Eu acho que só eu atrapalho, Luan. Quando A vocês pegam próxima aí, cor é o negócio vai... laranja, tá, Tabita? Já vou deixar separada É aqui no verde. guarda-roupa. Bárbara, Verde, quer falar alguma vocês não coisa? perceberam mesmo. Então é isso, né, Bárbara? That's all, folks? Não, já falei muito. Então Muito tá. obrigado, então, pessoal. Tabita, mais uma vez uma honra. Muito obrigado, pessoal. Tchau, Muito tchau. Uma obrigada. boa noite para todos. A gente se vê. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Opa, Marcelo, a gente vai te mandar uma mensagem, tá bom?